Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E nós vamos dar sequência aqui no capítulo 7, que tem como seu título principal Da Volta do Espírito à Vida Corporal, e nós estamos no subitem Faculdades Morais e Intelectuais dos Homens. E hoje as perguntas vão de 361 a 366. E as perguntas são as seguintes: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, dos homens? Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacesados e levianos? Têm os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados nele espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultem da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Então, para responder aqui essas perguntas, nós vamos lá agora no texto que a Evelyn traz para a gente, do Descomplicando, pegando as respostas que os espíritos deram a Kardec e sintetizando tudo num texto para facilitar aqui para a gente, para descomplicar. E o texto da Evelyn vai dizer assim para a gente: faculdades morais e intelectuais do homem. Aborda a origem das qualidades morais do homem. Indica que essas qualidades são provenientes do espírito encarnado no ser humano. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Explica que o homem de bem é a encarnação de um mau espírito, enquanto o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, evitando a ideia de espíritos sempre maus. São discutidos os efeitos da encarnação de espíritos inconstantes, instáveis e levianos. Esses indivíduos tendem a apresentar características maliciosas e, por vezes, se comportam de maneira malfazeja. Explica que o mesmo espírito é responsável por fornecer ao homem tantas qualidades morais quanto as espirituais, dependendo do grau de adiantamento do espírito. Não há dois espíritos dentro do mesmo indivíduo. Aborda-se o motivo de alguns indivíduos muito inteligentes serem, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Aponta que esses casos ocorrem porque o espírito encarnado nesses indivíduos ainda não são suficientemente puros, cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O progresso do espírito acontece de forma gradual e nem sempre ocorre simultaneamente em todas as áreas, como ciência e moralidade. É questionada ainda a opinião daqueles que afirmam que há diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação de espíritos distintos, cada um com uma aptidão especial. A resposta refuta essa ideia como absurda, explicando que o espírito precisa ter todas as aptidões para progredir, exigindo uma vontade única. Se o homem fosse um conjunto de espíritos, ele perderia sua individualidade, tornando-a mistura sem responsabilidade. A analogia é feita com a compreensão errônea que os pagãos tinham sobre Deus, acreditando que vários deuses para explicar diferentes fenômenos. Assim como os cientistas, que ao focarem na aparência dos fenômenos, pensavam que a matéria era múltipla. Hoje compreendemos que fenômenos variados consistem em modificações da mesma matéria elementar. Ressalta que as diversas faculdades do homem são manifestações de uma única causa, que é a alma ou o espírito encarnado, e não de múltiplos espíritos. Argumenta que a ideia de múltiplos espíritos habitando ou deixando o indivíduo contradiz os inúmeros exemplos de manifestações de espíritos que provam suas personalidades e identidade. Portanto, a explicação simples é que as diversas características humanas derivam de uma mesma fonte, o espírito individual que está encarnado. Então, essas foram as perguntas que vão falar aqui sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. E
No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a influência do organismo, ok? Então, nos vemos na próxima. Até mais!